E aí, gente, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Flávio Salcedo e esse é o canal Teolocurso. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o manual da Igreja Adventista. Você sabia que a Igreja Adventista ela tem um manual que organiza e orienta como que os irmãos da igreja devem se relacionar, como que o pastor deve se relacionar com os membros, quais são as regras que você deve seguir para ser admitido ou ser expulso da Igreja Adventista? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história do manual e alguns fatos interessantes, como, por exemplo, o fato de que a Igreja Adventista não queria ter um manual de normas. E como é que ela acabou chegando no manual hoje? Bom, essas e muitas outras coisas interessantes sobre a história do manual a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, seja bem-vindo e aproveite o vídeo. Bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante. Hoje a gente vai falar sobre o manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de dar uma lida, dar uma olhada nele. Ele está disponível em PDF, você pode dar uma olhadinha na internet e acompanhar ele, ou você pode comprar ele no formato físico, como eu tenho aqui. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a história do manual e por que ele foi formado. Eu não sei de qual denominação você é, mas provavelmente se a sua denominação, se a sua igreja faz parte de um grande grupo de igrejas de uma mesma denominação, é muito provável que você tenha também um manual de normas eclesiásticas, um manual de prática baseado nos princípios que a sua religião acredita. Então, se você for presbiteriano, batista, é provável que você tenha também um manual da sua igreja. No caso, eu faço parte da Igreja Adventista e aqui esse é o manual da Igreja Adventista. Eu particularmente, eu confesso para vocês que quando eu era mais jovem, quando eu era adolescente, eu nunca tinha lido o manual da Igreja Adventista. E eu até achava que o manual ele fosse uma coisa meio ruim, assim. Eu acho que muitas pessoas têm até essa impressão hoje em dia, sabe? De olhar para o manual e não sentir interesse por ele, porque muitas vezes o manual é usado de uma forma errada, é usado como se fosse algo simplesmente para tirar as pessoas da igreja ou mostrar que elas estão erradas. E a gente vai ver nessa sequência de materiais que a gente vai produzir aqui para o canal, a gente vai ver que esse, na verdade, não é nem de longe o interesse da Igreja Adventista e do manual que ela construiu ao longo desses últimos anos. Então, hoje a gente vai ver a história do manual da Igreja Adventista, como que ele foi formado. E não foi um processo tão simples, tão fácil quanto a gente poderia imaginar. Para a gente ter uma ideia, a Igreja Adventista ela começou nos Estados Unidos, foi fundada como organização, como uma igreja, em Battle Creek em 1863. Ela é derivada do movimento adventista, que começou com Guilherme Miller, teve o grande desapontamento em 1844, e daí depois, dali saiu um pequeno grupo de pessoas que continuavam acreditando na volta de Jesus. Eles acabaram, através dos seus estudos, das suas pesquisas bíblicas, encontrando outras verdades que tinham sido esquecidas, mas no final das contas, a Igreja Adventista, como uma denominação, como um CNPJ, a gente poderia dizer assim, foi fundada em 1863. Só que quando ela foi fundada, ela não tinha um manual, tá? Ela não tinha um manual de práticas eclesiásticas, do viver cristão, do dia a dia, de como deveria funcionar a igreja. Só 12 anos depois, em 1875, que Ellen White ela fez uma proposta, né? A igreja ela já estava organizada, já estava se dividindo em associações, mais pessoas estavam se convertendo para a fé adventista, e daí depois de um tempo, em 1875, a Ellen White ela fez a proposta de que deveria sim haver um manual que ajudasse, um guia, né? A sugestão dela era que fosse um guia para ajudar nas práticas, no dia a dia da Igreja Adventista, para ajudar os pastores a lidar com situações delicadas, para ajudar os membros na organização das suas igrejas, como que deveriam proceder dependendo de determinadas situações que surgissem ali no cotidiano da igreja. Então, em 1875, ela fez essa sugestão. Só que parece que ela fez a sugestão e o pessoal disse assim, aham, beleza, a gente vai ver e te avisa. Porque se passaram mais alguns anos, e lá no ano de 1882, ou seja, 7 anos depois dessa primeira sugestão dela, que foi votada numa sessão mundial da Igreja Adventista, foi votado preparar um guia com instruções oficiais da igreja para os seus pastores e para os seus membros sobre como proceder no dia a dia da igreja. Só que esse voto que foi tomado não era um voto de sim, vamos fazer e começar a fazer. Foi um voto assim, olha gente, a gente precisa fazer, não se esquece, temos que fazer. Tanto é que no seguinte ano, 1883,
em outra dessas reuniões mundiais, o pessoal tomou um voto para não produzir esse conteúdo, não produzir esse material. E eles tinham basicamente 3 preocupações. A primeira preocupação deles era que a igreja ela se tornasse engessada demais, como uma organização com muitas regras, e isso dificultasse o relacionamento entre os membros e os pastores. E daí vem a segunda preocupação que eles tinham, que era de justamente não engessar o trabalho do pastor. A gente, como pastor, a gente sabe que dependendo das atividades, das coisas que a gente está realizando no nosso dia a dia, na igreja, com os irmãos, cada caso é um caso, tem que ser olhado com mais cuidado, com mais atenção. E eles tinham medo de que se fosse feito um manual, se fosse feito um guia, isso acabaria engessando e talvez proporcionasse mais problemas do que necessariamente ajudasse. Então, em 1883, um ano depois daquele voto de precisamos fazer, foi tomado um voto de não vamos fazer, não é nosso interesse. E olhando para a história da Igreja Adventista naquela época, eles tinham muito medo de que ao se tornar uma organização com regras, com guias, com manuais, fosse perdido o foco na missão, fosse perdido o foco na pregação do evangelho, e por isso eles decidiram não seguir com esse projeto. E de fato não seguiram. Se passaram muitos anos mesmo, e só em 1931 que a Comissão Diretiva da Igreja Adventista, da Associação Geral da Igreja Adventista, ela votou publicar o Manual da Igreja. Então nessa reunião que teve em 1931, foi finalmente tomado um voto. Não, nós precisamos ter e vamos fazer, vamos providenciar esse manual. Só que nesse período entre 1863 e 1931, se passou muito tempo e obviamente que houve também algumas tentativas de se produzir alguma coisa que pudesse ajudar. Então alguns pastores, por iniciativa própria, eles começaram a criar alguns pequenos manuais, alguns guias com dicas de como agir em cada situação. E essa ideia é bem importante porque a gente vai ver um ponto interessante que saiu no primeiro manual relacionado com isso. Então, ao longo do tempo, os pastores mais experientes, incluindo um deles, J.N. Langborough, que é um dos fundadores da Igreja Adventista, ele criou um material com cerca de 187 páginas chamado A Igreja, Sua Organização, Ordem e Disciplina. E ali ele coloca algumas dicas, alguns conselhos, algumas práticas que deveriam ser tomadas por um pastor, dependendo da situação e de como os membros poderiam lidar com cada situação, cada coisa que ocorresse no dia a dia da igreja. E daí por muito tempo esse manualzinho criado pelo Langborough acabou sendo utilizado. É importante ressaltar que, apesar de não ser a posição oficial da igreja, essa posição do Langborough de produzir esse material, não era nenhum material contrário a outras posturas, a outras decisões que a igreja já tinha tomado. Então esse material ele também já estava em acordo com outras decisões mais soltas, solitárias, que o Langborough decidiu juntar elas e compilar tudo isso nesse manual. Então daí lembrando, depois desse manual que foi feito em 1907, se passaram vários anos e daí lá em 1931, como eu tinha mencionado, a igreja tomou esse voto. Não, agora nós precisamos fazer. E olhando para o contexto da Igreja Adventista, a gente também pode entender um pouquinho por que eles tomaram a decisão nesse momento. A igreja ela tinha se expandido muito, ela começou como um pequeno movimento no interior dos Estados Unidos, ela se expandiu, a Igreja Adventista é focada em diversos projetos de missão, em cumprir o chamado divino de pregar o Evangelho. Então a igreja ela se espalhou ao redor do mundo e a gente sabe que onde tem mais gente, tem mais problema. Então eram pessoas diferentes, pessoas de diversas culturas, de backgrounds diferentes, de experiências de vidas diferentes, e algumas vezes as formas como se lidavam com problemas em localidades diferentes poderiam acabar afetando ou causando desconfortos entre os membros daquela comunidade local. Então a igreja ela decidiu tomar uma posição e criar um material que pudesse ajudar todos em todos os locais. Que isso pudesse trazer uma unidade na forma como os pastores e os irmãos poderiam lidar com cada uma dessas situações. E isso é muito importante e toda organização, toda grande empresa, ela tem manuais que vão definir as práticas dela. E a Igreja Adventista, não como uma empresa, mas como uma organização mundial com muitas pessoas, também precisava disso.
precisava de um material nesse momento. Então, só para a gente ter uma noção, 1931 é tomado o voto, 1932 é apresentado esse manual, é apresentado por J.L. McElhenney, acho que esse é o nome. Mais tarde ele se tornou presidente da Igreja Adventista, mas ele foi o pastor, a pessoa que foi comissionada para produzir esse manual, e daí com mais um outro grupo de pessoas ele coordenou a produção desse primeiro manual que foi publicado em 1932. Então, algumas informações interessantes, tá? O primeiro manual da igreja só saiu 69 anos depois da criação da Igreja Adventista. Ou seja, se passou ali uma geração e meia de pessoas que não tinham um manual da igreja para organizar as suas práticas ali como uma comunidade cristã. Se passaram 57 anos desde o primeiro momento em que Ellen White disse, olha, precisamos de um manual. E se passaram 17 anos desde a morte de Ellen White, que morreu em 1915. E por que esses pontos são importantes? Por que eu estou mencionando aqui? Muitas pessoas dizem que por Ellen White ser uma das fundadoras da Igreja Adventista e considerado por outras denominações como uma pessoa que é uma falsa profeta, na Igreja Adventista nós acreditamos que ela é uma mulher que foi inspirada por Deus, trouxe mensagens extremamente importantes para o povo de Deus no tempo do fim. Muitas pessoas dizem assim, tá vendo? Ó, o Manual da Igreja Adventista é só um livro cheio de ideias de Ellen White, dizendo o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Então aqui fica bem claro que, apesar de Ellen White ter sugerido e ter pedido para que esse manual fosse feito, o manual ele não sofreu nenhuma influência da pessoa dela no momento de ser escrito. Ele foi escrito 15 anos, 17 anos depois da morte dela. Obviamente que alguns dos ensinos dela, das aplicações que ela fez dos ensinamentos bíblicos estão presentes no manual e a gente vai ver isso aqui na sequência. Mas é importante que para os críticos, talvez seja um de vocês que esteja assistindo ou não, saberem que o Manual da Igreja não sofreu influência nenhuma de nenhum dos fundadores da Igreja. E isso é muito interessante porque tira toda e qualquer possível ideia de que talvez o Manual da Igreja Adventista tenha sido manipulado por Ellen White ou por qualquer um dos fundadores da igreja que também acreditavam que ela era uma profeta. Eu trouxe aqui também a declaração de abertura do prefácio da primeira edição. São algumas frases que contêm algumas ideias importantes que estão presentes no manual até hoje. Então lá diz assim: tinha se tornado cada vez mais evidente a necessidade de um manual sobre o governo da igreja para estabelecer e preservar nossas práticas e regulamentos denominacionais. Então, como eu mencionei, em 1931 a igreja tinha se espalhado, muitos países, muitas culturas, muitos contextos diferentes, então era necessário estabelecer um manual que preservasse, e essa palavra é muito importante, o próprio manual ressalta, preservasse as práticas e os regulamentos denominacionais. Essa ideia de preservar vem justamente de encontro ao fato de que a igreja, com seus 69 anos de experiência, tinha aprendido muitas coisas, tinha aprendido muito que funcionava e também o que não funcionava. Então o manual ele serviria, além de dar uma unidade como uma congregação, também serviria para passar para as novas gerações as práticas baseadas em coisas que funcionavam, em maneiras de se lidar com os problemas, em maneiras de se alcançar o sucesso enquanto igreja, e isso é extremamente importante. Então o manual que a gente tem hoje aqui, a gente como Igreja Adventista, a gente pode dizer que ele é fruto de mais de um século de aperfeiçoamento, de prática, de teste, de oração, de comunhão, de estudo da Palavra de Deus, e o que chegou aqui para nós hoje, obviamente não é inspirado por Deus, porque isso aqui não é a Bíblia, tá? Não é a Palavra de Deus, mas isso aqui foi muito iluminado por Deus, através de homens e mulheres que no seu dia a dia, como membros, como pastores, como administradores da Igreja Adventista, perceberam o que funcionava e o que não funcionava. E aqui, quando eu falo o que funciona e o que não funciona, no manual da igreja, está muito mais relacionado ao que funciona para manter os irmãos unidos em Cristo do que para qualquer outra coisa que talvez você possa imaginar. Então, o foco aqui do manual, e a gente vai ver nos próximos episódios, o foco do manual ele não é, por exemplo, arrecadar mais dízimos. Aqui, se você lê o manual, você não vai encontrar, por exemplo, como arrecadar mais dízimos na sua igreja. Não é aqui.
Mas aqui você vai encontrar muito como reconciliar os irmãos, como ajudar um irmão que está em pecado a se arrepender, a voltar para Cristo, a se unir novamente ao corpo da igreja. Aqui a gente vai aprender também as funções de cada um dos ministérios que a igreja tem e como que a gente pode ser organizado para que os ministérios eles possam atender as pessoas da igreja que precisam, cada um de acordo com essa necessidade. Então o manual ele preserva para nós, por mais de 100 anos, tudo aquilo que a igreja adventista aprendeu que funciona e que coloca em prática até hoje. E, obviamente, o manual ele também serve para que, se você é adventista, sair aqui do Brasil e ir para Tadjiquistão, ir para a Rússia, para a Croácia, para o México, para o Panamá, para o Uruguai, para a China, para a Austrália, lá você também vai ser guiado e conduzido como um membro da igreja adventista a partir do que o manual nos ensina. Então isso é bem interessante. Só que tem outra pergunta que a gente precisa responder aqui hoje. De onde é que vem a autoridade do manual? Né? A gente viu que algumas pessoas tiveram ali as suas ideias colocadas no manual, mas quem é que autoriza o manual? De onde é que vem a autoridade dele? A gente tem, por exemplo, a Constituição aqui no Brasil, a autoridade dela veio da Assembleia Constituinte, um grupo de pessoas que foi selecionado e escolhido para construir algo que atendesse às necessidades de todas as pessoas no Brasil. Essa é a questão da Constituição no Brasil. Mas então, já que a gente está falando de uma igreja mundial, de onde que vem a autoridade para se colocar as instruções aqui para poder atender todas as pessoas? Bom, lá na página 18 do manual, eu vou ler aqui para a gente agora, explica um pouquinho sobre isso. Lá diz assim: o manual da igreja expressa também a compreensão da igreja a respeito da vida cristã, do governo eclesiástico e da disciplina baseada em princípios bíblicos e na autoridade das assembleias da Associação Geral devidamente reunidas. Então a gente viu aqui as funções, né? As funções são atualizar e ampliar a compreensão da igreja sobre a vida cristã, sobre como deve ser realizado o governo eclesiástico e como devem ser aplicadas as disciplinas quando necessárias. E o nosso manual ele é baseado em 2 pontos que dão autoridade para ele, que é isso que a gente vai ver aqui agora. Que são os princípios bíblicos. Então, se você pegar o manual da igreja e torcer ele, espremer ele, vai pingar a Bíblia. Aqui, todas as práticas, as recomendações que a gente encontra nesse manual são baseadas em princípios bíblicos. Você também vai encontrar vários textos de Ellen White, mas a maioria dos textos de Ellen White vão estar apontando para versículos bíblicos aplicados ao contexto desse manual aqui. Lembrando de novo, Ellen White não escreveu nada do manual, nenhuma regra do manual, tá? Ela morreu antes, mas os escritos dela, em conformidade com o que está na palavra de Deus, na Bíblia, foram utilizados aqui para exemplificar, para embasar e para ampliar os conteúdos que estão presentes aqui no manual. Então, primeira fonte de autoridade do manual, a Bíblia. E aqui, mais um ponto importante, tá? O manual da igreja adventista, ele não é substituto da Bíblia. A gente tem uma frase como protestante, né? A igreja adventista é protestante. A única regra de fé e prática que nós temos é a Bíblia Sagrada. E perfeito, continua sendo assim. Única regra de fé e prática. Ponto final, é a Bíblia. Só que o manual da igreja adventista, ele nos ajuda no dia a dia dessa nossa prática. Então, se houver aqui, e daí eu até faço o desafio para você, se houver aqui alguma instrução que não seja baseada num princípio bíblico, fica aí, você pode botar nos comentários para a gente pesquisar mais sobre isso, mas a intenção e o objetivo do manual é ser totalmente baseado na Bíblia, no que ela ensina sobre como a gente deve proceder. E daí aqui nós temos no manual algumas aplicações desses princípios bíblicos em diversas situações no nosso dia a dia. Isso, inclusive, a criação de um manual da igreja, bem entre aspas, também aconteceu na igreja primitiva lá em Jerusalém. Vocês devem se lembrar no livro de Atos, o pessoal estava convertendo muitos gentios, né, muitas pessoas que não eram judeus, e algumas pessoas da igreja, alguns judeus da igreja estavam cismados com aquilo, não queriam que aquilo ali acontecesse. Então daí o que o pessoal fez? Eles fizeram um concílio e daí eles votaram que, além de aceitar Jesus como Salvador, obviamente, que é o único caminho para a salvação, alguns outros pontos também deveriam ser ensinados aos gentios. E daí ali naquele concílio eles falaram de vários pontos interessantes, né?
inclusive se abster de promiscuidade sexual, não comer carne de animais sufocados, não comer sangue. Então ali já era meio que um pequeno manual da igreja naquele momento. Obviamente eles tinham as escrituras, mas essas aplicações para o dia a dia das pessoas não eram contrárias ao que já estava presente nas escrituras. Então é o mesmo caso do manual. Isso aqui a gente tem quase como se fosse assim, Igreja Adventista modo de uso. Está presente aqui no nosso manual. E daí também o segundo ponto, que é um ponto que traz para a Igreja Adventista e traz para o manual da Igreja Adventista credibilidade, é que tudo que está presente aqui nele tem que ser votado nas assembleias da Associação Geral devidamente reunidas. Essas assembleias elas costumam acontecer com uma certa periodicidade e nesses momentos irmãos de todo o mundo são eleitos como delegados representando os seus campos, suas associações, suas uniões, suas divisões, para irem até essa assembleia da Associação Geral, e lá são votados diversos itens, diversas coisas relacionadas ao dia a dia da igreja, incluindo alterações no manual. Mas a gente vai ver como é que isso acontece no próximo episódio. Mas por que essas assembleias são importantes? Porque assim como uma assembleia constituinte se preocupa com todas as pessoas que fazem parte de uma nação, quando vão votar uma constituição, a Igreja Adventista também tem essa preocupação de que todos os irmãos e irmãs do mundo sejam representados na hora de se organizar as normas, as práticas da Igreja Adventista. Então, por isso, qualquer alteração aqui ela só pode ser feita através de uma Assembleia da Associação Geral devidamente constituída, né? E daí, para isso, existe uma divulgação de que vai existir aquela assembleia com tempo hábil para todo mundo estar ciente que vai acontecer, para ter a votação dos delegados em cada um dos lugares, conseguir as passagens, os vistos, geralmente acontece nos Estados Unidos, para as pessoas serem enviadas e poderem ir para lá votar. Obviamente que a Igreja Adventista ela financia a ida desses irmãos para que não houvesse, por exemplo, o caso de somente irmãos ricos que podem pagar sua passagem de irem para lá e votarem de acordo com seus interesses. Então, você pode ser o irmão mais pobre da Igreja Adventista, se você for escolhido para atuar como delegado, você pode ir lá fazer parte. E, obviamente, nessas assembleias, elas são constituídas por irmãos leigos e por pastores. E mais um outro ponto importante, né? Se a gente for botar na ponta do lápis a quantidade de pastor para a quantidade de irmão, a quantidade de irmão é muito maior, eu chutaria assim até mais de 80%. Então, mesmo que todos os pastores fechassem um blocão, assim, não, nós vamos votar em tal coisa, seria muito difícil eles aprovarem qualquer alteração, mas obviamente isso não acontece, pelo menos das últimas assembleias que eu tenho acompanhado, isso nunca aconteceu. Então, a autoridade do manual vem dessas assembleias, vem da representação de todos os irmãos da Igreja Adventista reunidos nessas assembleias da associação. E isso é muito legal, porque irmãos do Brasil, irmãos do Chile, irmãos da Guiné-Bissau, do país que for, da Suécia, Noruega, eles vão se sentir representados, porque eles vão ter os seus representantes lá para votar aqui. E também são votadas as traduções, tá? Ou seja, aqui essa versão que a gente tem em português, ela foi traduzida, mas ela também foi analisada para que o conteúdo e os significados que do que está aqui sejam 100% iguais ao que está presente no original, que geralmente é produzido em inglês. Então, é importante a gente ter isso em mente. Outra citação interessante aqui do manual que eu vou ler se encontra na página 19 dele. Lá diz assim: as normas e práticas da igreja se baseiam nos princípios das escrituras sagradas, que foi o que eu mencionei aqui agora, né? Tudo aqui é baseado no que está na Bíblia. Esses princípios ressaltados pelo espírito de profecia, daí quando a gente fala espírito de profecia, a gente está falando dos escritos de Ellen White. Então, assim, eles são ressaltados, ou seja, nenhum princípio que está aqui vem só da cabeça da Ellen White. Todos os princípios que estão aqui, eles são bíblicos, ressaltados, exemplificados, ampliados através dos escritos de Ellen White, e eles estão expostos neste manual da igreja. Então, tudo que está aqui, se a gente torcer, é para pingar a Bíblia. Se não pingar a Bíblia daqui, a gente não está com um bom manual. Continuando aqui, página 19. Devem ser adotados em todas as matérias relativas à administração e ao funcionamento das igrejas locais. E aqui, outro ponto importante. Como eu falei, a única regra de fé e prática da Igreja Adventista do Sétimo Dia é a Bíblia.
E a função do manual aqui, como a gente pode ver, é relativa à administração e funcionamento das igrejas locais. Ou seja, estudar o manual não conta como comunhão diária. Isso é Bíblia e oração. Estudar o manual, ele vai te ajudar a entender como que a igreja deve ser gerida, como que a igreja deve cumprir o seu papel, a sua missão de pregar o evangelho. Então ela serve para isso, para essas orientações denominacionais. Vida pessoal, fé e prática pessoal é só a Bíblia. Outro ponto importante, gente, e daí agora falando um pouco da minha experiência pessoal. Geralmente quando a gente fala do manual, e quando a gente fala sem conhecer do manual, a gente acredita que o manual da igreja ele pode ser alguma coisa muito rígida, porque a gente geralmente só ouve falar do manual da igreja quando a gente vai falar da exclusão de algum membro da igreja ou de algum processo de disciplina em algum membro da igreja. Só que a gente, ao ler o manual, e eu pelo menos ao ler o manual, eu percebi que o manual ele aborda sim esses pontos, mas ele aborda com uma visão que talvez é a visão que a gente menos vê na igreja, quando a gente vai falar de disciplina em algum membro, que é uma visão de amor, é uma visão de compaixão, é uma visão de atuar como Jesus atuou com os pecadores nesse mundo e atua até hoje, que é de ir até ele, entender qual é a sua dor, oferecer o seu perdão e trazer ele de volta para os braços de Deus. Então o manual da Igreja Adventista, ele deve funcionar como algo para tornar as relações na igreja melhores. E se você nunca leu o manual da igreja, eu convido você, leia o manual da igreja, baixa o PDF, compra, seu pastor deve ter um manual da igreja, pede emprestado, talvez ele até vai pensar, nossa, mas o que o cara quer com o manual da igreja? Mas peça e leia, você vai ver que a ideia que a gente tem do manual é para ser meio que um livro assim, meio carrasco, mas essa é a última coisa que a gente encontra quando a gente lê o manual da igreja. E eu faço esse convite para você, leia, aprenda. Eu demorei muito tempo para ler e me arrependo, porque se eu tivesse lido o manual da igreja, eu teria tido ideias e eu teria tido condições de ir atrás e até vários amigos meus que estão afastados hoje e saber como trazer eles de volta, porque o manual da igreja, ele incentiva sempre essa atitude dos membros de irem até o irmão que se afastou, receber ele com amor, acolher ele e trazer ele de volta para os braços de Cristo. Então o manual da igreja, ele é uma leitura extremamente fundamental se você quiser ter um cargo na Igreja Adventista, se você quiser se envolver em algum ministério, se você quiser ser um pastor, se você é um irmão da igreja e quer entender por que as coisas funcionam da forma como funcionam, então, Manual da Igreja Adventista. Esse é o primeiro vídeo, a gente ainda vai fazer uma sequência com vários outros vídeos, incluindo um vídeo só sobre como funcionam as disciplinas, um vídeo sobre como você pode se tornar membro da Igreja Adventista ou como você pode ser excluído da Igreja Adventista, como funcionam também os departamentos de uma igreja. Tudo isso nos próximos vídeos. É isso, pessoal. No vídeo de hoje nós falamos um pouquinho sobre a história do manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vou pedir para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, para que eles também recebam esse material que é muito interessante, muito importante para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre a história da igreja e sobre a utilidade desse manual para a Igreja Adventista hoje. Também vou pedir para você seguir o nosso canal, aí ativar o sininho, para que você possa receber os outros conteúdos que nós vamos postando aí ao longo da semana. O canal aqui ele é focado em teologia como um todo, não apenas na teologia da Igreja Adventista, mas sim no estudo teológico. Então se você tiver assinado o nosso canal, seguindo aí, ativado o sininho, você vai receber esse conteúdo toda vez que a gente lançar ele aqui no YouTube. Foi um prazer estar com vocês até aqui, espero que vocês tenham uma semana repleta aí das bênçãos divinas e que a gente possa se encontrar nos próximos vídeos aqui do canal. Um abraço, que Deus te abençoe.